repetem isso, mas hoje em dia já há uma discordância bem grande a respeito disso. Quanto a Egil Saga nos informa que o herói estocou víveres e havia ainda muitos outros para os seus. Felizmente, o autor elencou quais recursos naturais estavam disponíveis. Pode passar para mim? É uma grande citação agora, que eu vou acompanhar. Scala-Grim era um bom carpinteiro naval e a oeste de Mirá não faltava madeira flutuante. Ele ergueu construções em Altanes, onde também ergueu casas, e ali fez um ponto de pesca para a casa de fogo e para a coleta de ovos. Em todos esses assuntos, ele estava pleno de provisões, assim como de madeira flutuante que era levada até ele. Baleias também iam para lá e quem quisesse poderia atirar nelas, lógico, não com arma de fogo, né, com dados. Todas essas criaturas estavam nessa região de caça e elas não eram arredias aos homens. Ele construiu sua terceira casa no oeste de Mirá. Este foi sem dúvida o melhor local para procurar por madeira flutuante. Essa ênfase em madeira é muito interessante, é um trabalho que eu tenho desenvolvido e que eu tenho publicado aqui umas 2 ou 3 semanas, porque a ilha, como eu disse, a madeira esgotou com o passar do tempo. Então, era um símbolo de prestígio. As regiões onde tinha madeira flutuante que vinha da costa da Noruega, levada pelas correntes marítimas, eram as regiões muito valorizadas. Então, quando na narrativa diz que o Egil ele colonizou as regiões onde tinha madeira flutuante, isso é uma forma até de torná-lo mais nobre, mais poderoso, maior do que alguns colegas dele de colonização que não tiveram tanta sorte em escolher. Além disso, ele era muito bom em escolher as regiões onde era... matava baleia com brasa. Pois é. Você pode passar para mim ali ele teve também terras semeadas, que foram chamadas de Egil. Nessa região havia ilhas nas quais foram encontradas baleias. Assim elas, as ilhas, foram chamadas de Ivalser, Ilha das Baleias. Scala-Grim também enviou seus homens para subir os rios ricos em salmão para pescar. Ele determinou que Ódio, o solitário, fosse para o rio, esse rio que é um rio ao norte, para pronunciar, e visse salmão que era pescado lá. Ódio lá lutou solitário. Então a região se chamou assim, Eguanes, por razão do colonizador. Sigmund era o nome do homem que Scala-Grim determinou para o rio do norte. Ele habitou onde foi chamado posteriormente de Sigmund das Tegla, hoje chamado de Halber. Ou seja, ele tinha vários homens à sua disposição, que ele mandava em expedição para as regiões onde tinham peixes, salmão, um peixe muito consumido naquela época, muito valorizado, um peixe de elite, consumido principalmente pela nobreza, no trabalho de história de alimentação, isso eu tenho publicado aqui há alguns dias. E a baleia que eles caçavam, já adiantando a sua pergunta, era um simval, era um pequeno, era uma baleia bem pequena, entendeu? Umas 4 vezes maior do que uma foca, mas também um animal tão grande assim, não dá para caçar com dados. Pode passar. Sigmundanes recebeu este nome por esta causa. Ele posteriormente moveu sua casa para Munadanes, que se tornou um local mais conveniente para a pesca de salmão. Como o rebanho de Scala-Grim multiplicou-se, o deixaram solto pelas montanhas. Além disso, ele percebeu que o gado enviado para espaços distantes crescia melhor e ficava mais gordo. Isso também acontecia com os ovinos que invernavam nos vales montanhosos e que eles permaneciam todo o inverno na montanha. Assim, Scala-Grim ergueu uma construção e fez uma casa ali, onde mantiveram suas ovelhas guardadas. Mais um slide, por favor. Gris era o capataz da fazenda, era o vigia dos animais, e após sua morte, a fazenda foi chamada de Grisatunga, ou a língua de Gris. Portanto, a riqueza de Scala-Grim apresentava muitas pernas para se manter de pé. Essa é uma analogia, ou seja, que ele era muito opulento, tinha muita riqueza, ele tinha muitas formas de manter a sua riqueza. Vou elencar agora vagarosamente o que ele encontrou, né, apenas para relembrar. Ou seja, floresta nas cercanias de Borg, região que ele escolheu para habitar, águas viscosas, baleias encalhadas em grande número, e os animais eram mansos e não fugiam, ou seja, eram de fácil captura, madeira flutuante na costa e pasto aprazível nas montanhas onde os animais eram invernados. Esse importante relato é vital para compreender o estilo de vida dos colonos. Um dos especialistas, Orri Vestesen, um dos especialistas na arqueologia da Islândia, nos alerta quanto à fidedignidade das sagas, pois seu estudo deve ser cotejado com outras referências, ou seja, você não pode acreditar
friamente naquele documento. Você tem que fazer uma comparação com a arqueologia, com outros documentos de outras regiões, de outros períodos, enfim. No entanto, essa narrativa é bastante verossímil. Recursos marinhos foram encontrados na região do sudoeste de House, além de ossos de bacalhau em Granastate e restos de salmão e ovos de aves em Hofstadt. Apesar desse cenário inicialmente aprazível, muitos dos primeiros assentamentos foram posteriormente abandonados, provavelmente pela escolha incorreta do local mais apropriado. Entre os sítios deixados da própria sorte, a maioria encontra-se em regiões onde o desmatamento provocou uma rápida erosão do solo. Então, apesar da saga fazer todo esse panorama muito bom, passando uma imagem que era uma ilha cheia de riquezas, o que a arqueologia alude é exatamente o contrário, que a região, muitos colonizadores da região trocaram, no passado dos séculos, num período de aproximadamente 200 anos, a fazenda onde eles viviam, porque eles cortavam as árvores, causavam um processo de erosão, uma ilha extremamente rochosa, e você não conseguia plantar e nem criar animais, porque o pasto ele era um pasto amargo, que eles diziam assim, que não, o gado não consegue engordar. Nesse ínterim, Estécio sugeriu que a maioria dos primeiros colonos se uniu para habitar uma determinada região, visto que em muitos assentamentos há indícios de que várias famílias de colonos viveram juntas inicialmente e que posteriormente formaram suas próprias fazendas. Talvez essa hipótese favoreça a compreender o regime político singular adotado pelos colonos islandeses. Ou seja, apesar de passar uma imagem que o Eiro era extremamente rico, era um colono rico que se dirigiu para a ilha, o que a arqueologia alude é exatamente o contrário, como eu tinha mencionado antes. Eles eram pobres, viviam em pequenas casas e, além disso, eram várias famílias que habitavam a mesma região, a mesma casa. E só depois que eles conseguiam uma quantidade de víveres, uma condição para poder viver de maneira independente, que as famílias se desligavam. E talvez por isso a Islândia tenha formado um regime político tão singular, como uma espécie de república, que eu não tratei no trabalho porque prolongaria muito demais. Com as considerações finais do trabalho, a veracidade das informações documentais tem sido constantemente fustigada por hipercríticos, que consideram-nas como fonte de duvidosa credibilidade pelo envolvimento e intenções do autor. Este é um sinal claro da produção histórica de nosso tempo, marcada pelas dúvidas e incertezas, além do temor que alguns alimentam para tecer afirmações. O objeto principal do estudo aqui apresentado foi elencar alguns exemplos de informações encontradas nas fontes, que puderam ser contrapostas com as evidências arqueológicas. Neste caso singular, as conclusões são tão óbvias e contundentes que dificultam a crítica. Os indícios escavados se apresentam como uma prova cabal do passado e cabe ao historiador, sem desmerecer o arqueólogo, obviamente, congregar o maior número de testemunhos possíveis para determinar a verdade sobre o passado. O exercício da história, nesses termos, capacita o historiador a estudar os fragmentos legados a nós, sejam escritos ou arqueológicos, com um olhar mais adequado e menos inocente, porém, sem desmerecer a importância desta ou daquela fonte, por uma pretensa e pré-concebida censura, essa dirigida com maior ênfase aos textos. É isso. Alguma pergunta?